Mano, eu nem ia gravar esse vídeo agora, tá? Até porque eu nem ia gravar vídeo pro canal esses dias. Mas eu avisei. Me pediram pra gravar o vídeo aí e tal, pra falar, comentar desse Enem, etc. E eu avisei, né? Bom, nesse vídeo você vai entender por que não tem história no Enem, não cai história no Enem. Porque eles estão tentando desvalorizar isso ao máximo. E, de quebra, você ainda vai pegar, de 3 a 5 verdades históricas que eles escondem na escola e que ninguém vai ver no Enem jamais, nunca na face da Terra, pelo menos até hoje. E eu acredito que não no próximo ano também. Agora, por que não caiu e não cai e não é interessante que caia a história no Enem? Bom, para quem não sabe, quem não viu outros vídeos ainda, o Enem, né, e a educação brasileira, ela é centralizada no governo. Então, quem decide o que cai na prova do Enem, quem decide o que o aluno aprende no ensino médio, no fundamental, como é a alfabetização do aluno, quem define tudo isso daí, mesmo numa escola particular, é o governo. Não é por acaso que o nosso país acaba registrando uma queda de QI aí contínua, né, nos últimos anos, e uma grande analfabetização, inclusive de galera de escola particular. E se você for analisar, mesmo a galera que se acha alfabetizado não tem o hábito de ler livros e de ler e saber interpretar de fato um texto por suas palavras. Muitas vezes não sabe nem escrever direito, passar exatamente a sua ideia num texto. Mas enfim, não é interessante que o governo coloque história de verdade na prova, nem no ensino médio? Por mais que muitos professores façam isso com um excelente trabalho, eu reconheço isso. Pô, devo meus estudos de história a muitos professores que me influenciaram, que foram importantes demais na minha vida, que abriram minha mente para estudar história. E eles não fazem isso, eles não contam, não colocam história na prova, porque a história rima. O que eu quero dizer com a história rima? Tem gente que fala que a história se repete. A história se repete, mas não da mesma forma. Ela se repete de formas diferentes para cada período. Então, tipo, você não vai ver a mesma coisa acontecendo, mas você vai ver aquele padrão ali se repetindo. E é justamente isso daí que está acontecendo, e o governo é patrocinador disso daí. Se você for estudar realmente história, você vai ver que tem vários problemas aí eminentes na nossa sociedade, no nosso país e no mundo. Então, se você sabe analisar, tem essa análise histórica, tipo, se você estudou o colapso de outros países, outras nações, ou até do próprio Brasil anteriormente, por exemplo, sei lá, pós-ditadura militar, aquele milagre econômico lá, que terminou numa hiperinflação, pronto, isso daí é um colapso de história que a gente estudaria no livro de história. Só que eles não querem que você aprenda a discernir esses padrões. Sabe por quê? Porque se você discernir esse padrão, você vai ver que a mesma coisa que está acontecendo lá, a mesma coisa que estava acontecendo antes do período da hiperinflação, está acontecendo hoje no Brasil. A mesma coisa. Entendeu? Então, não é interessante para o governo que você saiba esses padrões. E também não é interessante para o governo que você saiba as verdades da história, o que a história conta de fato. Porque o governo constrói várias narrativas em cima da história. E foi isso daí que teve na prova, tá? Foi isso que teve. Teve questões de Black Lives Matter, teve cada porcaria. Eu olhei a prova rapidamente, tá? Pra fazer esse vídeo, porque eu nem ia gravar esse vídeo mesmo, mas eu precisava passar alguma mensagem pra você cair na real. E estudar história, tá? Estude história. O governo não quer que você faça uma coisa, você faz, entendeu? É assim que funciona. Então o que acontece? Por exemplo, tem um livro aqui, peraí que eu vou pegar rapidinho. Esse livro se chama, tá, Maquiavel Pedagógico. E eu vou ler uma frase aqui da página, vixe, essa página é bem no finalzinho, página 156 do livro. Conclusão. O papel da escola está em vias de ser radicalmente redefinido por meio de um processo antidemocrático, no qual as reformas são introduzidas subrepticiamente, sem expor nada do que
está nelas implícito e sem jamais mostrar nem sua lógica nem sua finalidade real, a mudança social. Os elementos essenciais da revolução psicopedagógica são a revolução ética e a revolução cultural, na visão de mundo dos professores, a inovação pedagógica que introduz nas escolas as técnicas de lavagem cerebral, a formação inicial e permanente dos professores, a descentralização do sistema educacional e a informatização do processo de avaliação de alunos. Todos esses elementos estão presentes nas reformas introduzidas nesses últimos anos na França e ameaçam mudar radicalmente a finalidade do nosso sistema educacional. Então, esse livro aqui acaba de mostrar aqui que a finalidade não é realmente lhe educar, realmente lhe deixar informado, preparado para a vida, conhecedor dos temas, analisar bem, tá pronto para tudo. Não, a finalidade é fazer essa mudança social, que é essa lavagem cerebral sem aspas, né? Lavagem cerebral, deixar todo mundo ali pensando da forma que o governo quer que eles pensem, adotando as pautas que eles querem que você pense para que você os eleja. Já que nesse sistema democrático a gente tem que convencer o máximo de pessoas para pensar da forma que o político lá quer e usar o dinheiro, né, o dinheiro do governo, a máquina do Estado para isso, de forma totalitária, botar aquelas ideias e obrigar as pessoas a votar naquele eleitor. Porque ela vai ter que ficar 24 horas estudando aquela ideia para passar na prova, senão ela não entra na universidade. Ela acaba aprendendo tudo dessa forma, ela fica a vida inteira dela na escola treinando para essa prova. Então ela tem que absorver essas ideias, e aí quando ela absorve essas ideias, ela só vai escolher o governador para ela, né? O governador, o prefeito, o político que seja, só vai escolher conforme as suas ideias, que estão introduzidas forçadamente, de forma totalitária, de forma obrigatória, porque senão o cara não passa na prova pela escola. E a escola... Enfim, você entendeu. Se você não entendeu, problema seu, já assiste o vídeo e você vai pegar. E quais são as verdades? Isso aqui vai ser muito polêmico, tá? Quais são as verdades de história, fatos históricos que não pode dizer, porque senão o aluno vai saber de história e vai errar na hora de marcar a prova, porque a prova fala o errado. O errado, é o errado, é o contrário da comprovação histórica, tá ligado? Tem o fato histórico, tem as provas, tem as evidências históricas, e eles dizem, não é isso não, é o contrário, tá ligado? E aí eles manipulam os dados. Você vai entender. Isso daí são coisas, tá, que eu já estudei já um bocado, já dei uma pesquisada, realmente já vi as pesquisas acadêmicas. Eu não vou colocar mas na descrição porque eu tô sem tempo, mas você pode pesquisar aí no Google, pá, que você vai encontrar todos esses temas que eu tô falando aqui. Sinta-se à vontade a pesquisar. Agora pesquise até você achar, porque vão dificultar que você ache. Então bora lá. Primeira coisa que querem esconder de você é a origem do imposto de renda. Essa é a mais fraca, tá? Essa é a mais fraca. Porque, não sei se você sabe, mas essa parada de cobrar uma porcentagem de tudo que você recebe é literalmente escravidão. Porque escravidão é o seguinte, cara, você vende o seu corpo, e aí todo o trabalho que você faz, você tem que dar obrigatoriamente uma porcentagem ao seu dono. Por quê? Porque ele é seu dono. É como se fosse, quando eu compro uma ação de uma empresa. Como eu comprei essa ação, ela tem que me dar uma porcentagem de seus lucros. Do mesmo jeito, quando você compra uma pessoa, você, né, por regime de escravidão, que eu não apoio, você ganha uma porcentagem dos lucros dela, tá ligado? Quando você compra ele, o seu escravo, ele tem que pagar uma porcentagem. Então, isso daí é o que acontece com a gente. Hoje em dia a gente tem que pagar imposto sobre a nossa renda, tem que pagar imposto sobre os nossos bens. Pô, eu tive que pagar imposto até pelos livros, até por, sei lá, esse violão aqui, não sei se dá pra ver o violão. Eu tive que dar uma parte pro governo. Tudo que é meu é na real do governo. E outra, ele é tão dono de mim que eu não posso fazer o que eu quero com as coisas que eu tenho. Ele diz o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer com as coisas que eu tenho. Então, é bizarro. É bem bizarro, assim, até certo ponto, né? Vamos lá, né? Também não
Ele não é... Porque também um patrão chato a galera vai se revoltar, né? Então tem que ser um patrão ali de boa. Tem que ser aliás, patrão não, me desculpe, um dono de boa, né? Então, o meu dono, né, que é o governo, né? Então, ele tem que tratar bem pra eu não me revoltar. Não querer pegar em arma e me revoltar. Então, bora lá. Como é que funcionava? Onde surgiu esse imposto de renda? O imposto de renda, cara, ele surgiu pós-guerra, tá? Acho que foi pós-Primeira Guerra. E eu não tô achando aqui exatamente. Eu vou achar aqui. Ele surgiu pós-Primeira Guerra, se eu não me engano. E justamente surgiu com a desculpa de que, tipo, a gente tem que reconstruir as cidades, a gente tem que, fazer os reparos em outros países, temos que construir as coisas, temos que financiar a guerra, né, para o país ganhar. Então, temporariamente, a gente vai deixar esse imposto aí por sua renda só para essa arrecadação. Entretanto, a promessa era que fosse temporário e continuou para sempre. Vou ler aqui. Os Estados Unidos. O imposto de renda federal foi introduzido pela primeira vez em 1861, durante a Guerra Civil, para ajudar a financiar o conflito. Esse imposto foi posteriormente retirado, mas em 1913, com a 16ª emenda à Constituição, o imposto de renda foi definitivamente instituído e passou a ser permanente devido ao aumento dos gastos governamentais. Reino Unido. O imposto de renda foi introduzido em 1799. Veja que era uma parada apenas na época da guerra que o governo depois tirava, durante as guerras napoleônicas, para financiar o esforço militar contra a França. Após a guerra, ele foi suspenso temporariamente, mas acabou sendo restabelecido de forma permanente no final do século XIX. O Brasil. O imposto de renda foi estabelecido pela primeira vez ao Brasil. O imposto de renda no Brasil foi estabelecido pela primeira vez em 1922. Embora não tenha sido introduzido imediatamente após uma guerra específica, ele foi implementado em um contexto de crescimento das despesas do governo, especialmente após a Primeira Guerra Mundial e a necessidade de modernizar a economia e as infraestruturas, a necessidade, né, que é o governo que faz, de economia e infraestrutura do país. Cara, me diga uma coisa, os grandes avanços tecnológicos foram feitos pelo governo ou foram feitos por, empresários? Você já ouviu falar de, como é que eu falo? O nome daquele cara da lâmpada? Thomas Edison. Ele era um empresário ou ele era do governo? Claro que ele recebia benefícios do governo, ele tinha um contrato com o governo, mas todo mundo tem, porque senão você perde, né? Senão você roubam de você. Então, mas enfim, questionamentos, né? O imposto de renda não é legítimo, cara. É impositório, é escravidão. E se você for estudar a história, você vai perceber isso. E se você perceber isso, você vai se revoltar. Então, não vamos colocar isso daí na aula de história. Outra parada muito polêmica, é que o Brasil não era colônia. Como assim o Brasil não era colônia? Brasil não era colônia de Portugal? Não. Brasil era território português, totalmente diferente. Mas ele só fazia comércio com Portugal, mas ele era Portugal. O Brasil literalmente era Portugal. Então, aí Portugal fazia comércio com outros lugares. Então, por tabela, ele fazia comércio com outros lugares porque ele era Portugal. Já que, se você pesquisar, Brasil era reino de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves, que foi muito difícil de ser conquistada, que é uma terra valorizada pelos portugueses, né? Pelo menos era na época, e ficou em segundo lugar comparado ao Brasil. Então o Brasil tinha mais importância. O Brasil, inclusive, tinha indústria naval. A galera diz, não, porque não tinha indústria no Brasil, demorou muito. Cara, tinha a indústria mais tecnológica do mundo da época, que era a indústria naval. Já que o Brasil era Portugal. Indústria naval portuguesa tinha sedes no Brasil. Inclusive, vários navios brabíssimos. Se você pesquisar aqui, eu vou pesquisar aqui. Navios, vou pesquisar ao vivo. Navios produzidos no Brasil
vamos colocar famosos na, como é? No período em que ele era território português. Bom. Ó. Durante o período em que o Brasil era território português, a construção naval foi uma atividade importante, especialmente para atender as necessidades da Marinha Portuguesa, que usava o Brasil como uma das suas bases estratégicas. Embora Portugal importasse algumas embarcações de outros países, o Brasil produziu navios notáveis. O Brasil significa região brasileira que era de Portugal. Aproveitando a abundância de madeira de alta qualidade. Porque, tipo assim, velho, você... Pô, pense que é mais lógico. Você tem uma madeireira infinita, tanto que a madeireira é tão forte aqui que o nome do território era associado à madeira. Você tem essa madeira, essa fonte, você vai tirar ela, transportar ela em navio para Portugal para fazer a indústria naval lá e aí vender para os outros lugares? Ou você vai deixar o navio pronto aqui? Você vai mudar a sede da indústria para cá porque, tipo, tem mais madeira? Aí você vai trazer, tipo, os melhores profissionais, engenheiros navais pra cá. Você vai... Qual é a decisão mais óbvia? Pelo amor de Deus. Bora lá. Nossa Senhora de Candelária. É um galeão. Foi construído em Salvador. Tem Padre Eterno. Dos maiores navios construídos no Brasil colonial, Padre Eterno foi encomendado em 1863 e era um galeão de guerra projetado para defender as possessões portuguesas no Atlântico. Santa Ana, construído em 1649, Madre de Deus, navios de campanha geral do comércio no Brasil. Tem mais, cara, tem muito mais, entendeu? Então, tipo, indústria brasileira no período da colônia. Então, cara, isso daí não é uma prova, tá? É um debate muito forte, essa parada de Brasil ser colônia ou não. Mas Brasil não era colônia, na minha opinião. Se você puder pesquisar, pesquisa lá, Marcelo Andrade, e ele vai falar sobre isso daí. Professor muito bom. Outra verdade que você quer que eu fale de história? Sei lá, deixa eu pensar aqui. Os portugueses não fizeram escravização racial. Como assim? Mas a gente não tinha arruma de escravo africano aqui? Mas quem escravizou esses povos foram os africanos e eles só vendiam. Não tinha mais escravidão na Europa, assim, pra você fazer, não podia. Tinha escravidão nos povos africanos, um escravizava o outro e fazia coisa com o outro. Pode ler nos livros, cara, procure. Era o próprio cara lá de algum país lá da África, que era, tipo, poderoso, entrava em conflito com outro povo, de outro cara poderoso, dominavam esse povo e aí escravizavam ele. A partir disso daí, eles vendiam esses escravos para todo o comércio escravagista. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos únicos países, se não for o único, acho que não foi o único não, eu acho que não foi, tá ligado? É muito difícil que tenha sido, mas foi um dos países que permitiu escravos ter escravos. Nem valia a pena, cara, você, ficar livre, era melhor você só comprar um escravo pra botar pra fazer o seu trabalho, depois você comprar outro escravo. E como é que fazia isso, cara? E outra coisa, o Brasil teve escravo branco, sim, teve uma ruma de escravo branco. Mulher podia ter escravo, tá ligado? Tipo, isso daí não era assim nos Estados Unidos não, cara. Nos Estados Unidos a parada era mais racista mesmo. Mas no Brasil não era bem assim não, tá? Então, isso daí atrapalha pra caramba as narrativas dos caras, né? Que tipo, o branco que escravizou e queria acabar, porque... Não, cara, foram os próprios nativos lá. Os caras lá que escravizaram os caras lá. Aí todo mundo comprava, o mundo inteiro comprava. É isso aí. Então... Aí teve escravidão na Europa, tá? Pra caramba, Grécia, tudo, e é um regime muito diferente do que eles falam aí na escola, tá? Não é simplesmente dessa forma. E as relações eram bem diferentes, tá? Bom, eu e você somos escravos, então a gente mesmo que tem que dizer, né? A gente é escravo na forma que a gente pensa,
a gente é escravo financeiro, a gente tem que pagar a dívida do governo, né, de imposto autoritariamente, a gente não tem escolha e é hereditário. Tipo, eu não me voluntariei, não fui, tipo, não vendi-me o meu corpo como escravo em troca de um bem. Não, eu só nasci e aí fui escravizado. É assim que funciona hoje em dia. Então, cara, estuda história. Estuda história. Eu sei que foi meio pesado esse vídeo, eu sei que tem umas coisas que tipo, não, Renato, nem a pau, tá viajando. Mas vai estudar. Se você estudar, você vai achar. E é isso. Fiquem com Deus.